E aí galera, aqui é Kidmina do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez já tornamos com Oregaru 3, que por sinal teve um bom episódio, curti pra caramba, foi legal, foram já apresentados aí a muitas coisas interessantes. Só que tipo, claro, como a gente já sabe, Oregaru é o rei em fazer enrolação, em colocar diálogo demais. Eu acho que metade desse episódio deveria ser estourada, deveria ser cortada, porque só o início e o final é realmente de fato importante. O resto é só enrolation. Eu vou falar um pouquinho porque que eu acho isso. Mas antes de comentar sobre tudo que aconteceu nesse episódio, tenho que te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima. Você fala que você pode estar se inscrevendo e aí sim recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Mas enfim, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar desse episódio que foi bem interessante. No caso, logo de início, a gente foi uma parte muito importante que é com relação justamente a Yui. O que aconteceu com a Yui? Qual vai ser o destino dela? No caso, a gente tem uma conversa onde o protagonista finalmente resolve tudo com ela. Em que sentido? A professora tem um papo com ele, ela começa a falar sobre como ele faria para se declarar, qual era a forma que ele poderia colocar isso em palavras, em gestos, em atitude, qualquer coisa que seja. Eu achei isso muito interessante, uma pena que ela não possa ficar protagonista, apesar de ele não merecer a professora, porque ela é muita areia pro caminhãozinho dele, ela é a mulher, tá ligado? Ela é aquela que, putz, o cara que se relacionar com ela tá muito na sorte, tá ligado? Ela é muito top pra ele. Mas mesmo assim, se tivesse essa possibilidade, seria legal no anime em si. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que ela fala que ele pode justamente pegar várias palavras, correlacionar e mostrar que gosta da pessoa. Ela fala que pode simplesmente dizer que gosta, no caso escrevendo em algum lugar, até mesmo fala o desenho lá dos kanjis que gosta. E aí isso pode ser uma arma para poder utilizar e conseguir alcançar seu objetivo. No fim das contas, a gente até mesmo acaba vendo que o personagem em si, ele chega a falar com a Yui, como eu falei no início do vídeo, e quando ele está conversando com ela, eles começam a falar sobre algumas coisas, das expectativas do futuro deles, e até mesmo ela começa a perguntar a ele qual seria a sua opinião, se ele acha certo acabar tudo do jeito que tá, das coisas não mudarem, e se ele achasse certo das coisas não mudarem, das coisas finalizarem dessa forma, cada um indo para seu canto, ela iria contar seu desejo, e eu acho que é bem interessante, porque se ele realmente não sentir que tem alguma coisa que está errada, que ele quer ficar com alguém, ela contar que gosta dele é meio que óbvio que ela poderia fazer isso, porque não tem nada que impeça ela de ter uma vida com ele e ela sozinho, sem a outra personagem. Só que aí, no meio disso, ele começa a dizer que sim, que ele não se importa com nada que possa acontecer e tal. Só que existe uma coisa, que a separação de todo mundo ali, do término, no caso do conselho, o término ali do clube, de tudo ali, da sua relação de amizade, é problemática para ele, porque justamente ele iria perder, no caso, a amizade, na verdade não a amizade, mas o relacionamento contínuo com a Yukino. Ele quer manter esse relacionamento, ele quer estar junto dela, quer se envolver na vida dela. E cara, isso foi um tiro na cabeça da Yui, velho. Quando ela escutou isso, toda a força e determinação que ela tinha para contar a ele, que gostava dele, que queria ficar com ele, que queria se declarar para ele ali, toda a força que ela tinha acabou zerando, não tinha mais expectativa para ela. Porque como eu falei no vídeo anterior, é a última cartada que ela tinha, a única possibilidade que ela tinha de tentar mudar o pensamento dele e fazer com que ele gostasse dela, era ela se declarando por último, só para poder dizer assim, ó, agora vai. Só que o problema é que, na verdade, ele já estava gostando de outra pessoa. Ele acaba dizendo para ela que não quer perder a relação, não quer se deixar de se envolver com a Yukino. E isso simplesmente já mostrou para todo mundo, pra gente, pra ela, que no caso não tinha mais saída, ela tinha que desistir. É bem tenso porque ela fica dizendo que o desejo dela, na verdade, é ficar com os três juntos, continuar a amizade deles. Mas não é bem isso, na verdade o desejo dela é ficar com ele, a gente sabe muito bem disso, mas já teve que dar um promessa para depois não ter que dizer que gosta dele depois de ter ouvido que ele quer manter a relação com a Yukino. E é uma coisa que ele falou que provavelmente significava que gostava dela, já que ela sabe qual é o jeito do próprio Rick em si. E aí o que acontece é que tempo vai, tempo vem, a gente acaba vendo que tem uma aleatoriedade, vamos dizer assim. Aquele plano falso do baile falso ali ganhou força e até mesmo pessoas estão querendo realizá-lo, ou seja, mais de um baile para a história.
o porquê o autor colocou isso, o porquê o autor quer desenvolver isso, eu não faço a mínima ideia. Na minha opinião, isso aí poderia ser muito bem cortado, isso aí poderia nem ter na história em si. Mas um ponto positivo disso tudo é que quando o Rick é chamado para conversar com a mãe, no caso da Yukino, né, sobre isso, né, porque ela faz parte do comitê, ela quer saber por que fazer esse baile, qual é a ideia disso aí, simplesmente só serve para uma coisa, para fazer com que a mãe e a filha conversem mais uma vez, tenham uma sua tretinha e a mãe possa apoiar a decisão da sua filha, né, no caso, dar a opinião dela, mas apoiar o que a filha decidir. E por conta disso, eu acho interessante, né? Porque mostrou mais uma vez a independência da Yukino, que ela tá ganhando em si. Mas fora isso aí, meu irmão, podia cortar lindamente. Eu não sei pra que essa parte. Eu fiquei parado assim pensando, mano, aí estão discutindo sobre como fazer, não sei o que. Eu já vi isso. Isso aconteceu no outro baile. Então, tipo, eu achei que foi uma enrolação. Claro, tem nuances, tem falatório ali que é interessante, inclusive sobre isso que eu falei, né? Que é o desprendimento da mãe da filha ali, a filha mostrando que ela tem a sua responsabilidade a cumprir, que ela pode arcar com as coisas sozinhas, ela tem direito de escolher o que ela quer fazer. Inclusive, ela é que decide se vai ter o baile 2 ou não. E isso é importante, em certo ponto. Mas poderia ser trabalhado outra coisa e não um segundo baile, tá ligado? Repetiu a fórmula para trabalhar a personagem. Eu achei meio bosta. Mas enfim, passando esse momento, temos o momento mais esperado do anime em si. Eu acho que já acabou. Pra mim, o anime já acabou porque foi decidida a pessoa com quem o protagonista ia ficar. Infelizmente, a pessoa com quem o protagonista ia ficar, no caso, é a pessoa que teoricamente mais combina com ele por ele ser metódico, por ele ser um cara sem muitas emoções. A Yukino também. A gente vê que a Yukino eles vão conversar e, mano, a declaração deles são meio cocô, tá ligado? Não é uma declaração bonita, maravilhosa. Os últimos segundos é que é legal. Isso eu tenho que concordar, que a declaração deles nos últimos segundos é bem da hora, porque eles começam a dizer literalmente que gostam um do outro, que querem um pouco da vida deles, tá ligado? Um pro outro, trocar a vida deles. Eu achei legal pra caramba. Mas até lá eles começam a falar sobre distorção na vida de outra pessoa. Uma pessoa influenciará outra vida, dizendo que o próprio Rick queria distorcer a vida da Yukino, a Yukino também queria distorcer a vida dele, eles já haviam distorcido as suas vidas por entrar na vida um do outro. É uma conversa que é interessante, é legal, fala sobre você justamente influenciar e até mesmo alterar o rumo da vida das pessoas por interagir com elas, é o que eu entendi, mas mano, poderia ter deixado um pouco esse negócio exótico que tem das personalidades dele pra ser algo mais bonitinho, mais clichê. Eu fiquei querendo um clichê, eu fiquei com falta do clichê, tá ligado? Uma declaração mais normal. Mas não, aqui foi uma declaração bem confusa, bem complexa. O Rick tentando declarar-se, falando ali, não, porque eu não sei o que, eu quero aquilo. E mano, caraca, eu espero, mano, quando é que ele vai falar que gosta dela? Ele não fala que gosta, nenhum dos dois fala que gosta. No fim das contas, o momento mais bonito dessa parte é justamente quando ela chega perto dele, porque ele pega a mão dela, não deixa ela ir embora, que ela ia fugir para não se relacionar com ele, e aí ele puxa ela, e quando puxa, ela acaba meio que se abraçando a ele, ela se aproxima a ele, e aí começa dizendo que ela quer toda a vida dele para ela. E é até engraçado, né, que ele ficou assim, nossa, você quer tudo, meu Deus. E aí a gente acaba comprovando que na verdade ali foi a declaração dos dois. Se vai ver outra declaração, um momento de beijo, um momento romântico, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, eu não li a light novel. Mas sim, pra mim já acabou o anime, não tem muita coisa que trabalhar. Vai trabalhar agora essa questão do baile, né, vai ser feito outro baile e tal. Também foi falado sobre a relação de que, no caso, o autor estava fazendo uma short light novel, vamos dizer assim, uma bem pequenininha, light novelzinha, que ia explicar algumas coisas, e parece que foi adicionado no anime, ou pelo menos se pretendia adicionar no anime. Não sei se foi adicionado, para te dizer aqui que foi, tem coisas adicionadas. Quem pode dizer aí é os próprios inscritos que leram a obra, se teve ou não adicionamento até então. Se não tiver, eu acho que vai ter depois da própria conclusão da light novel, aí vai ter algum trechinho que vão colocar ali, talvez da Yui vivendo sozinha, qual vai ser a vida que ela vai tomar, algumas coisas relacionadas a isso. Mas sim, eu achei interessante, gostei dessas duas partes, do início e do fim, o e-mail do episódio, quase tudo do episódio não curti muito, porque ficou enrolando, falando de baile e tal, e isso, meu irmão, já aconteceu, é só um repeteco pra, no caso, continuar a trabalhar um pouco da personalidade da Yukino em si.
Por mais que sirva, ainda assim é um repeteco. Mas eu curti o episódio, agora eu quero saber de você. Vocês curtiram essa declaração? Vocês curtiram o jeito como tudo terminou? Foi legal porque manteve a premissa das personalidades da galera? Ou não foi legal porque simplesmente faltou o clichêzinho do amor verdadeiro, o amor puro ali, aquele negócio de romance legal? Quero suas opiniões aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!